meus irmãos, mais uma vez nessa oportunidade, vamos pedir a Jesus para nos dotar com mais força, com mais coragem, com mais firmeza nos embates de cada dia, que vem apresentando para nós tantas tarefas que nós temos que resolver primeiro conosco mesmo, antes de ditar normas para os nossos companheiros. Pedimos a Jesus para que, então, nesses momentos, nós possamos ser almas decisivas, ter a decisão precisa para comandar os nossos ânimos. Toda vez que nós abeiramos de uma mesa simples como essa, onde o Evangelho está disposto a nos orientar, a nos informar, a nossa viagem por dentro, para que possamos, na melhora de cada dia, ter um progresso salutar em prol da nossa doutrina. Sabemos nós que as nossas decisões ainda são muito precárias, mas nós temos as nuances do Evangelho que nos acorda a cada dia. E nessa reflexão da tarde, nós estamos abraçando todos com a vibração de fraternidade e também de união, para que possamos, em dias futuros, ser melhores no progresso espiritual. Precisamos progredir sim, porque nós temos uma senda a cumprir aqui na Terra. Desde que nascemos, nós sabemos que o Cristo Redentor está dentro de nós para ser desenvolvido na pessoa do próximo, e que possamos então ver nosso Senhor Jesus Cristo na dor do próximo, no problema do próximo, para que assim possamos também limpar o nosso coração de tantas intempéries. O Evangelho nos convida mais uma vez, nessa hora, ser coesos em nossas decisões, para que assim nessa tarde possamos valorizar cada vez os minutos e as horas que estamos aqui, não apregoando e nem pregando o Evangelho para ninguém, sintonizando o nosso coração com a obra de Deus que já está em nossas mãos, porque o sofrimento está na atualidade muito agressivo conosco, mas é preciso então entender que somos uma peça na obra de Deus, toda a orquestra divina. Se tiver afinação nossa para o bem, é claro que onde estivermos estará sempre melhor nessa onda que nós estamos passando, que é da pandemia. Que possamos então reforçar os nossos ânimos e sentir o calor humano que nós temos que distribuir a quem quer que seja que esteja do nosso lado. Que Jesus Cristo então possa nos notar cada vez mais com essa coragem decisiva, repito, para que nesses embates da nossa vida, junto às vidas dos sofredores, possa então ser reforçada pela lei de Deus sobre todas as coisas. Olá a todos! Esperamos que estejam todos bem, mas essa vez aqui nós estamos muito felizes porque estamos tendo mais uma oportunidade de buscar entender o Evangelho e poder também compartilhar com aqueles que nos assistem. O Evangelho vem para nos ensinar que nós temos de entender que devemos ser corpo do Cristo nessa terra. Que Ele depende de nós para que a paz possa ser feita aqui para todos. Que Ele depende de nós para que a evolução possa acontecer para todos. Então, quando nós temos a conscientização de que cada um de nós faz parte desse processo, então o que acontece? Aquela aceitação na qual nós sabemos que, como filhos de Deus, pertencemos a uma irmandade e que cada um fazendo a sua parte, tudo acontece. Há aquela prosperação que todos nós esperamos. Porque cada um, se entendendo um instrumento de Deus, ele então compreende que a cada dificuldade da vida é uma oportunidade que temos. Cada aceitação que nós temos, mas também superação, faz toda a diferença em nossas vidas. Então que entendamos que vamos passar por ingratidão sim,
dificuldades financeiras, dificuldades físicas e todas as outras que nós percebemos em nosso mundo, até mesmo a pandemia, nós precisamos entender que devemos aprender a conviver com elas. Essa pandemia, por exemplo, ela não vai embora tão cedo. É um dos males da humanidade dos quais nós vamos ter de aprender a conviver. Quer dizer, vamos ter de remanejar tudo. Vamos ter de voltar às nossas vidas sim, vamos ter de voltar a trabalhar, a estudar, a conviver com os nossos familiares, mas de uma maneira que a gente possa também se prevenir, não só dessa doença, mas de todas as outras que ainda assolam a humanidade. E é assim que nós vamos aprendendo, e é assim que nós vamos evoluindo, e é assim que nós vamos crescendo em espírito. E hoje nós vamos dar seguimento ao Evangelho. E nós estamos hoje no capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. E como todos os itens desse capítulo falam sobre a humildade, nós vamos então fazer uma síntese, pegando todo ele. E vamos começar então o que se deve entender por pobres de espírito. A incredulidade zombou dessa máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito. Como tem zombado de muitas outras coisas que não se compreende. Por pobres de espírito, Jesus não se refere aos homens desprovidos de inteligência, mas aos humildes. E diz que o reino dos céus é para estes e não para os orgulhosos. O que nós entendemos por pobres de espírito? Muitos às vezes entendem isso como aqueles que estão nas periferias, aqueles que são menos favorecidos materialmente falando. Mas não é isso que o Cristo quis dizer, porque muitas vezes nós encontramos em um faxineiro orgulho e vaidade, que vai muitas vezes acima do que o próprio proprietário, chefe de uma empresa, né? Então quer dizer que ele vem chamar a nossa atenção para a humildade, porque a humildade ela tem o poder de superar todas as dificuldades na vida. Quando nós deixamos o orgulho de lado, a vaidade de lado. Nós no mundo sempre estamos procurando o quê? As coisas do mundo, aquilo que nos eleva, né? Sempre o primeiro lugar. Queremos sempre estar no primeiro lugar das coisas, das posições sociais, das posições materiais. E muitas vezes são isso que nos derrubam. Porque nós ainda estamos naquela ideia do ter ao invés de buscar o ser. E aí então, quando Simeão pega aquela criança lá dentro do templo e conversa, né, com o Cristo ali e diz para ele: mas por que você veio no meio dos simples? Por que você veio na manjedoura? Por que você veio como filho de um carpinteiro? Por que você não veio no meio dos grandes? Né? Então ali o Cristo toca o seu coração, né? Mostrando para nós que ele veio para tocar os corações e não para tocar as riquezas do mundo. Ele veio para chamar a nossa atenção, que é através do simples que nós conquistamos as grandes coisas. Aquelas grandes coisas que seguem conosco pela eternidade, que são as virtudes. As riquezas do mundo não vão seguir conosco, mas as virtudes vão. A paciência que nós vamos adquirindo, o devotamento, o esquecimento de si mesmo, aquela piedade que vai então se adentrando em nossos corações, que nós vamos partindo então para a amorosidade para com o nosso semelhante, isso segue conosco, né? A gente vai conseguindo então se engrandecer, sim, mas com coisas que vão levar para conosco para as outras existências. Aquilo que vai sempre nos fazer grandes, porém simples. Assim como Cristo não tinha um local para reencostar a cabeça. Ele veio então para as praias, mas não as praias como nós entendemos. Que quando eu falo praias para nós, nós pensamos em férias. Não, mas o Cristo pensava nas praias porque ali ele encontrava os pescadores, os simples pescadores e os humildes que estavam ali, menos favorecidos, buscando o seu alimento, buscando o seu pão. Então ali era o lugar favorito dele, porque ali ele se adentrava em um barco e ele ficava um pouco mais alto e alcançava a todos ali que muitas vezes tristes, sem saber o que comer, sem saber o que beber, mas ali encontrava consolo,
nas palavras do Cristo. E são essas mesmas palavras que nos ajudam a sair também da nossa rebeldia, porque rebeldia também é falta de humildade. Quando o ser, ele então se encontra nas suas dificuldades, ele pragueja. Por quê? Porque ele acredita que deveria estar melhor, como os outros no mundo estão. Então, por não ter humildade naquele momento, ele pragueja a Deus. Sendo que muitas vezes aquela posição de dificuldade o está colocando acima dos outros. Porque ali ele tem uma oportunidade de superar sim a sua vaidade, a sua arrogância e o seu orgulho. Que bom, Alexandre. Diante desse capítulo, meus irmãos, eu percebo que para entender os pobres de espírito, basta nós fazermos uma leitura mais firme, mais assim, visual do nosso interior, do nosso comportamento atual. E lembrar também que essa leitura nós temos que buscar lá quando Jesus, nas suas andanças, não perdendo tempo de mostrar o caminho verdadeiro, mostrando a missão do homem inteligente na terra, mostrando que o último degrau que nós temos para chegar até a Ele mesmo, para discernir o que temos que fazer perante Deus, que é a humildade. Então vem esse capítulo inteiro mostrando para nós que nós temos que ter uma fatia de inteligência para cortar aquilo que nós criamos dentro do orgulho, da vaidade, da ambição e desse egoísmo que é a faca terminal dos nossos afazeres aqui para chegar à parte espiritual, que o orgulho impede todos nós. Então ele tem que ser cortado por nós ao invés de cortar o nosso coração. Então nós decidimos, assim, quando a gente não entende as nuances espirituais, nós costumamos zombar. Aqui fala que a incredulidade é que zombou desse capítulo. Por quê? O nosso crescimento espiritual depende da nossa boa vontade. Nós sabemos que quando nós viajamos, qualquer viagem que a gente vai fazer, nós temos uma mala, porque nós temos muito apetrecho a ser reservado para tal situação. Então, mas essa mala está por nossa conta, que o que nós depositarmos nela é que vai servir lá adiante na nossa viagem, no nosso paradeiro. Então é importante lembrar que a nossa viagem de progresso, sem o toque da humildade a cada dia fracionado, nós vamos então entender que nós vamos paralisar o nosso crescimento espiritual. Isso está claro no Evangelho. E agora, numa tarde como essa, decisiva que nós estamos aqui, procurando alimentar a nossa alma, nós precisamos fazer um recenseamento dentro daquilo que nós temos que fazer mais avolumado e deixar de fazer aquilo que já nos atropelou e atrapalhou nessas nossas existências. Agora é hora, é o momento de nós pensarmos que para lubrificar o dia de amanhã, o hoje tem que estar firme, porque nós temos duas decisões a fazer nesse momento. É corrigir o ontem, trabalhando hoje, mostrando para nós mesmos que se o Cristo for desenvolvido entre nós, nessas nuances que o Evangelho espera de todos nós, que são as virtudes construídas por nós mesmos, o amanhã será mais brando. E nós temos, como o Alexandre falou, muito compromisso com a Terra. Precisamos apiedar-se desse planeta Terra, porque nós estamos contidos nele. Enquanto nós não desenvolver algo em nós, ele estará manchado. E esse orgulho, essa vaidade que faz um tormento em nosso coração, ele precisa ser banido por nós mesmos. Que possamos então carpir cada vez mais o nosso interior, deixar que ele esteja disposto a receber o nosso Cristo na pessoa do próximo que tanto precisa de nós. Esse capítulo é maravilhoso. Quando fala aqui, que esse orgulho, que é a versão da humildade, é um fogo, parece que está dentro de nós. Então esse fogo traz labaredas que nós não percebemos. E é preciso então ter atenção e a força da atenção. Nós estávamos comentando aqui antes. Quando alguém nos faz algum tormento na nossa vida, é porque nós estamos ainda alienados na própria terra. Porque se nós estamos acima com o pensamento em Deus, aquela vibração que vem para nós,
que vai fazer com que fornece mais força no nosso orgulho e na nossa vaidade, ela cai por terra. Então nós precisamos de usar de inteligência dentro da pequena missão que nós temos, que é desenvolver em nós mesmos. Porque missão significa, parece grande, né? Mas não é não, nós temos missão a cumprir conosco primeiro. Já pensou se nós esquecermos de escovar os nossos dentes uma semana? Então nós temos que escovar a nossa alma, para que ela sempre tenha algo de melhor para o Cristo movimentar em nós em favor de toda a terra. Então a terra clamando por todos nós, bem-aventurados os pobres em espírito, é que nós temos que ter. As nuances espirituais estão tudo contido aqui, mas é preciso entender que nós estamos dentro do Evangelho como nós estamos dentro do Livro dos Espíritos. Quantas perguntas os Espíritos responderam para Allan Kardec para nos ajudar hoje? Então estamos comprometidos mais uma vez nessa tarde com esse Evangelho de luz, com esse roteiro de nosso Senhor Jesus Cristo, a mudar os passos e a selecionar os passos também para que possamos chegar numa vida melhor, se quisermos. Porque se não interessarmos mudar o nosso comportamento, a Terra mudará a todos nós. E a doutrina espírita vem nos dizer o caminho que devemos então percorrer para superar as nossas dificuldades. Posse do necessário, paz na consciência e fé na vida futura. Mas acontece que a gente não consegue enxergar esses ensinamentos porque nós não estamos buscando a posse do necessário. Nós estamos sempre buscando possuir tudo que está à nossa frente. Consequentemente, não temos paz na consciência. Porque quando nós estamos buscando possuir tudo que está à nossa frente, muitas vezes utilizamos o outro como degrau. Pisamos nele, levamos vantagem, prejudicamos, somos ingratos, adulteramos alguma coisa dele. Aí a gente não consegue ter paz na consciência. Não tendo paz na consciência, então vem uma nuvem à nossa frente e acaba nos cegando. Consequentemente, não temos fé na vida futura porque não temos ouvidos para escutar o Evangelho, os seus ensinamentos. Então é preciso sim que a gente possa, de alguma maneira, buscar redimensionar tudo, buscar reformar tudo e a cada dia buscar pequenas renovações, pequenos passos que vão começar a fazer a diferença. E podemos começar com o Evangelho no lar. E podemos começar com uma leitura edificante de um texto do Evangelho, de uma obra do Chico Xavier, de alguma questão do Livro dos Espíritos e fazer com que isso seja rotina em nossas vidas. E com o tempo, isso vai domando todas as nossas más inclinações. Vai chamando em nós aquela humildade que está lá escondida. E ela começa então a transparecer em nossas ações. E é quando nós vamos conseguindo enxergar melhor aquelas lições que antes não enxergávamos. E agora uma coisa está acontecendo. Além de enxergarmos as lições, nós também estamos partindo para a prática. Aquela prática que está trazendo a redenção de nossos espíritos. Então, Alexandre, conservando em nós aquela vontade crescente de acertar os nossos passos, a gente já percebe que dentro de tudo isso que nós já falamos, e o Evangelho nos informa, nós estamos naquele império vaidoso, aquele império que quer comandar o derredor e ainda apontando normas para os outros. E aqui nós vamos seguir o Palavras de Vida Eterna, pelo Chico Emmanuel, tem uma leitura que fala melhorar para progredir. Então vamos lá com a parábola. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. Jesus, Mateus. Melhorar para progredir. Eis a senha da evolução. Olha aqui, ele impera, né? Então todos nós, querendo ou não, estamos evoluindo. Na evolução tem até as nossas paradas, nossas paralisias infantis, né? E espirituais que nós paramos, mas a reencarnação está aí funcionando do mesmo jeito. A senha é evoluir. Passa o rio dos dons divinos em todos os continentes da vida. Contudo, cada ser lhe recolhe as águas
segundo o recipiente de que se faz portador. Então a nossa carga de aprendizado vai depender muito de nós. Ou ela fica elástica ou fica parada. Porque a bênção das águas que vem para nós, que são bênçãos salutares do céu, comparando com os rios da vida, são os rios divinos que passam por nós. Até a dor é um rio divino, porque ela vai selecionar para nós o trabalho que nós temos que ter de tomar uma dosagem de remédio. O sofrimento é para isso, é execução de tarefas. Então, esse portador que somos nós somos totalmente um diferente do outro. Então, tudo que vier para nós é a dosagem certa para o crescimento na progressão dos mundos. Não ouvides que os talentos de Deus são iguais para todos, competindo a nós outros a solução do problema alusivo à capacidade de recebê-los. Não te percas desse modo na lamentação indébita. Uma hora anulada na queixa é vasto patrimônio perdido no preparo da justa habilitação para a meta a alcançar. Olha o tanto que nós estamos parados, porque nós temos que tirar uma carteira de identidade para ir para o plano espiritual, o plano melhor. Então, essa carteira de habilitação depende do nosso esforço agora. Porque como é que nós vamos ser habilitados sem um chefe maior, que é a decisão de Deus na nossa frente, assinar o parecer dele para a gente subir um degrau para a evolução? Tudo isso é o sofrimento, que é a execução, que vai nos mostrando. Hoje eu exercitei a paciência, mas não foi bastante forte. Então amanhã eu tenho que repetir a paciência pelo sofrimento que os outros passam para mim na minha vida, né? É muito bacana a gente ficar cuidando dessa meta a alcançar, né? Muitos suspiram por tarefas de amor, confiando-se à aversão e à discórdia. Olha aí, só pensar no amor resolve para nós, Alexandre? Sem praticar. Sem praticar não adianta. Então, os nossos sentimentos precisam entender. Precisa ter um calor humano para sentir o que é o amor. Porque se eu só falar no amor, e falar em Jesus, falar em Chico Xavier, falar, nossa, o Alexandre hoje falou tão bonito, mas será que eu vou exercitar o que ele já colocou em mim, que serve para a minha caminhada evolutiva? Então, esse culto compromete todos nós. Nós que falamos, nós que ouvimos, nós que estamos tudo assim, enrolado, né? Atrelados no Evangelho. Então, muitos suspiram por tarefas de amor, confiando-se à aversão e à discórdia, enquanto em muitos outros sonham servir à luz, sustentando-se nas trevas da ociosidade e da ignorância. Falamos até ontem, né? Que até ontem nós não sabíamos disso aqui. Agora hoje nós já estamos sabendo, né? A alegria e o fulgor dos cimos jazem abertos a todos aqueles que se disponham à jornada da ascensão. Se te afeiçoas assim aos ideais de aprimoramento e progresso, não te afaste do trabalho que renova, do estudo que aperfeiçoa, do perdão que ilumina, do sacrifício que enobrece e da bondade que santifica. Lembra-te de que o Senhor nos concede tudo aquilo de que necessitamos para comungar-lhe a glória divina. Entretanto, não te esqueça de que as dádivas do Criador se fixam nos seres da criação, conforme a capacidade de cada um. Então, eu vejo outra vez assim a nossa mala aqui. Porque os talentos que Deus nos dá é cada dia. Olha que maravilha Deus permitir que nós tenhamos o livre-arbítrio à nossa disposição, a nossa escolha de tarefas. Então, gente, nós precisamos aprender a usar um pincel que mata todas as cores das imperfeições. Porque o branco da paz é desenvolvido em todas as cores, mas quando ele volta para ser paz, ele é claro em nossa vida. Então nós precisamos entender que aperfeiçoar é mudar de comportamento, é sair desse estágio errôneo, desse estágio que nós criamos. Muitos dizerem assim, amanhã eu faço. O agora é muito importante nessa estrada da ascensão. Essa nossa viagem que nós estamos fazendo aqui é muito séria na criação de Deus. Que enquanto eu permanecer
com a rebeldia, como o Alexandre falou, eu estou ocupando um lugar de outro que pode crescer. Às vezes eu estou empatando, porque muita gente precisa de nós, como nós precisamos de muita gente. Então, a partir da hora que o Evangelho informa para todos nós que o trabalho renovador está por nossa conta e que tudo aquilo que nós depositarmos em nossa vida espiritual, ela continuará conosco. Tudo. Então, que possamos afastar de nós mesmos, entender que esse trabalho renovador está em nossas mãos, mas segundo a divindade, esses talentos estão nas nossas mãos para ser decidido por nós mesmos. Esses dons divinos que Emmanuel vem falando para nós, está em todo o continente da vida humana, que todo ser humano tem um território a ser cuidado. Então que possamos, meus irmãos, nesse melhorar e progredir, lembrar que a senha, como Emmanuel falou, é a senha da evolução. E isso nós não vamos afastar de maneira alguma. Queiramos ou não, estamos indo para a frente. Mas estamos com a mala vazia ou a mala pronta para recolher novas nuances dos espíritos que estão conosco. Muitos dos caravaneiros espirituais passam pelos nossos cultos, que todo evangelho aberto é um chamamento para todos nós ressarcir as nossas dúvidas, né? E comprometer com a lei de Deus, que esse compromisso que nós temos é diário, não é 24 horas, porque nós ainda estamos atrasados. Que forma as 24 horas, com certeza tem mais um tempo que está nublado para nós. Porque tudo isso foi determinado pelo homem, a sua capacidade terráquea. Mas o plano espiritual, a sua contabilidade, com certeza nos dará novos horizontes e novas forças também para a gente acompanhar este evangelho de luz e ainda ditado por tantos companheiros que suaram tanto para deixar materializado na Terra a verdade divina. Nós observamos, né, como a Donda já disse antes, que eu sou mais Kardec e ela é Chico, né? Mas hoje eu vou falar um pouquinho de Chico, já que nós estamos falando de humildade, né? Nós sabemos que o Chico buscou a posse do necessário. Consequentemente, ele teve paz na consciência. E uma coisa que nós não tínhamos dúvidas, fé no futuro. Então, muitos presentes que ele ganhava, ele passava à frente. Uma coisa ele tinha certeza, de que estamos aqui para evoluir. E para que possamos evoluir, só existe uma senha, que é a da evolução, e nós podemos usar um sinônimo, o Evangelho do Cristo. Porque o Evangelho do Cristo em nossos passos faz com que pratiquemos, faz com que a gente pratique a caridade e pratique também o conhecer a si mesmo e também ir corrigindo a si mesmo. E, consequentemente, vamos melhorando. Melhorando, vamos progredindo. Vamos superando as dificuldades materiais e encontrando o que precisamos encontrar, as verdades espirituais. E então nós vamos colocando as ciências de Deus acima das ciências do mundo, mas compreendendo que nós só conseguimos encontrar as ciências de Deus depois que nós superamos as ciências do mundo. Então tudo está interligado. E quando nós percebemos isso, nós apenas agradecemos todas as oportunidades que temos e vamos de verdade sendo aqueles pobres de espírito que o Cristo quer que sejamos, aqueles que escutam, aqueles que ouvem, e além de ouvir, que entendem, e além de entender, que praticam, e praticando, superam, porque estudam, porque trabalham, porque fazem pelo outro e fazendo pelo outro, fazem por si mesmos, e consequentemente todos fazendo então pelo seu semelhante, vamos caminhando juntos, vamos superando as pandemias que o mundo vai nos trazendo, né? E, consequentemente, nós vamos sendo mais felizes. Podemos até ter menos do que tínhamos antes. Mas a felicidade espiritual, ela supera qualquer felicidade material, quando o espírito compreende isso. Que é uma bênção todos nós estarmos aqui, nessa escola magnífica. Só mais uma coisa. Também em nossas orações, que nós possamos em nossas orações sermos humildes de coração. Pedir-lhe com humildade e não exigindo a espiritualidade que faça as coisas para a gente. Que tenhamos humildade de pedir a Deus paciência,
de pedir a Deus que nos guie, de pedir a Deus que nos dê força, mas sempre agradecendo e, se possível, de joelhos, elevando-nos realmente submissos ao Pai que nós sabemos que sempre está por nós. E antes de finalizar, você gostaria de dizer mais alguma coisa? Eu gostaria de vibrar em todos os corações que nos ouvem, que são tantos companheiros que esperam esse domingo, e nós, com a nossa pequena capacidade de entender o Evangelho, estamos passando. Mas gostaríamos também, né, Alexandre, de pedir assim, opiniões de mudanças, se precisarem. Nós estamos aqui após, porque o Evangelho de Jesus, em conjunto, ele será muito mais salutar, que nós não estamos aqui para impor nada, nós queremos aqui somar, e sendo mais uma atrás dessa câmera, a gente sabe que nós estamos precisando uns dos outros, tanto o Cristo precisa de nós precisamos dele, mas trabalhando sempre, sempre na lei de Deus, para que essa lei de retorno que está vindo para nós, que foi tudo implantado por nós, né, Alexandre, possa então ser mais amenizada e ser mais tolerada por nós, mas com entendimento e compreensão da causa que está entre nós, assolando a nossa alma. Que Jesus nos abençoe. Nós pedimos a todos aqueles aos quais nós compartilhamos esse estudo, seja pelo Facebook ou pelo WhatsApp, que nos dê um feedback, como a dona está pedindo. Conversem com a gente, nos digam se vocês estão gostando e também nos deem sugestões para que nós possamos, com o tempo, ir nos adaptando e também estudando outras obras, né? Porque a intenção aqui é fazer com que sejamos uma humanidade de verdade, cada um contribuindo para que nós consigamos então encontrar a Deus tudo o que nós precisamos para que realmente nos entendamos como irmãos, para que realmente sejamos fraternos, para que realmente venha essa amorosidade na qual o mundo está precisando, aquela amorosidade a qual todos nós estamos carentes. Vamos elevar as nossas mentes ao nosso Senhor, Deus Pai, que sempre está por nós, e sempre agradecer por tudo que nos rodeia, por todas as oportunidades, por todos os talentos que nos são emprestados. Vamos também pedir para que Deus guie todos aqueles que estão em dificuldades, aqueles que estão acamados, aqueles que estão nas ruas, aqueles que ainda não entendem a necessidade da religiosidade para guiar os seus passos. E que assim seja. Um abraço a todos. Muito obrigada a todos. Muito bom, né?